Oh, cores, que bom estar aqui com vocês de novo para mais uma live 502, live da manhã. Bora lá nos conectarmos, conectar com o nosso interior, estarmos presentes dentro, porque tudo nasce aqui de dentro. Nada nasce de fora, absolutamente nada, tudo de dentro para fora. Fazer essa conexão interior para que possa fazer a conexão exterior, resgatar essa conexão dentro de você. Que bom estar aqui. Eu sou Luiz Marcelo, para quem não me conhece, faz tempo que eu não me apresento. Eu tenho 55 anos e durante quase 30 anos eu fui bailarino, coreógrafo e diretor cênico, sendo 6 desses anos na Alemanha, onde minhas filhas nasceram. Depois voltei ao Brasil e comecei a trilhar uma outra carreira como pedagogo, psicopedagogo clínico, terapeuta clínico. E durante quase 10 anos eu exerci essa função de terapeuta, de psicopedagogo, psicoterapeuta. E desde 2019 eu venho trabalhando mais grupos e a partir do advento da pandemia me aproximei mais do digital e aí estamos nesse mundo de um criador de conteúdo e de trabalhar o comportamento humano. É isso que eu trabalho, que pouca gente trabalha. A humanidade vem trabalhando mais o desenvolvimento tecnológico, você vê a inteligência artificial agora aí, mas pouco o comportamento humano, que é tão importante. Então é isso que a gente vem fazendo, e a live da manhã é um programa de reconexão, de nós começarmos o dia, começarmos amanhã da forma que a gente deveria começar, que é fazendo essa conexão consigo e lendo palavras sagradas. Vários livros a gente lê aqui, tá bom? Então nós estaremos aqui até às 6 horas, 6 e pouco, fazendo este movimento. Estou abrindo aqui meu retorno. Espero que vocês tenham dormido bem. E aquele que não dormiu, espero que possa se encontrar aqui no programa. Bora lá. Pronto. Tudo bem, amados? Se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe aquela coisa toda que vocês já sabem. Só estou abrindo aqui meu retorno e a gente já começa.
encostado. Vamos nessa? Vai. Então, eu convido a você que me acompanhe, que me permita te guiar numa viagem interior, uma reconexão interior, os 4 corpos, físico, sensorial, emocional e mental, e além, para que a gente possa estar alinhado com as forças do universo, com nossos mestres e guias. É isso que nós faremos agora. Então fechem seus olhos físicos para poder abrir a visão interna. Se você tem dificuldade de permanecer com seus olhos físicos, as pálpebras relaxadas, pega uma venda, pega uma camiseta bem velhinha e amarra, tá? Para poder estar relaxado e conectado com o seu interior. Fechando os olhos físicos para abrir a visão interna. Respira fundo. Solta. E mantenha o foco na sua respiração. Sentindo o ar entrar e sair. Só observe esse ar entrar e sair. Esse é o primeiro movimento que acontece quando nós encarnamos aqui. Esse é o último movimento que vai acontecer. Cada pequena respiração, um pequeno milagre. Esse pequeno movimento permite que você exista aqui no plano da Terra. Que a existência possa continuar. Um pequeno ar entrando e saindo. Mantenha o foco na respiração e direcione a sua consciência ao coração. Esse coração que pulsa também desde que esse corpo físico foi concebido. O ar entra e sai. E esse coração pulsa. Observar toda a dimensão desse corpo físico. Ossos das pernas, dos braços, a coluna, a caixa craniana e a caixa torácica. Músculos que encapam essa estrutura óssea. Tendões. Vasos sanguíneos, veias e artérias que pulsam esse sangue. Observar o lado direito e esquerdo do cérebro. Descer o trato digestivo. O estômago, toda a extensão do intestino.
direcionar sua atenção aos rins direito e esquerdo. Visualize uma pequena bola em cada um dos rins, branca, que vai espargindo luz e tomando todos os rins, os rins ficam brancos. E essa branqueadura corre para a bexiga. Os rins e a bexiga completamente brancos. A frequência dessa cor muda para verde esmeralda. Os rins estão verde esmeralda agora e a bexiga. E ela muda de novo para violeta. Os rins estão violetas, a bexiga também. E ela volta ao branco. Respira fundo e leva ar aos rins. Esse branco inunda toda a extensão do intestino e o estômago. Toma a coluna, as pernas e os braços, cérebro direito e esquerdo. Levar a consciência à pele, e assim ao sensorial, e observar o tato da pele. Começar a entrar em contato com o segundo corpo, o corpo de percepção. Manter o foco na respiração e direcionar a atenção à língua e observar o gosto que tem na língua, na boca, o aroma que chega às narinas, os sons que chegam aos ouvidos, sons. Tomar consciência dos 5 sentidos e da funcionalidade deles, de extrair as experiências da nossa existência. E a pergunta é: quem está no comando? Quem está no comando desses prazeres? Levar a consciência ao corpo emocional, ao corpo astral, e observar as emoções que aí estão. Acolher todas as emoções. Ser um observador de si mesmo.
levar a consciência ao campo mental e observar os pensamentos que aí habitam. Deixar que eles passem. Deixe que eles passem. Deixe que os pensamentos passem. Mantenha o foco na respiração. Perceba o eu sou. Tomar consciência todos os dias desses 4 corpos, físico, sensorial, emocional e mental, para que você possa ir além. Observar o topo da cabeça e a coroa que aí assenta. Observar essa coroa fluídica, de ouro, prata e pedrarias. Resgatar a consciência da rainha que tu és, do rei que tu és, do reinado que tu tens. Assumir o posto da realeza. Tomar consciência da real beleza. Tomar consciência dos princípios que habitam dentro de ti e, portanto, o Cristo aceito dentro de nós, na justiça e no amor. Ser justo e amoroso em cada pensamento, em cada sentimento, em cada prazer e sensação, em cada ação. Praticar a justiça e o amor como fundamentos básicos. Ser transparente e verdadeiro. Sentir a presença do Santo Espírito à sua volta. Se conectar a Ele, a ela, a Shekinah, a presença feminina que cuida de nós, o Deus vivo.
Afirmar e reafirmar a aliança que você tem com o Santo Espírito, o Espírito Santo, sagrado e pleno. Se faz sentido, repita comigo. Ó Sagrado Santo Espírito, ó Sagrada Shekinah, eu me conecto a Ti hoje e sempre. Ser meu orientador e meu guia. Sopra os meus ouvidos, abre a minha visão, espalhe luz nos meus caminhos. Que eu possa ser orientado por Ti em cada microação, cada micropensamento. Levar a consciência a 1 metro da cabeça e observar a esfera de luz que aí se apresenta. Uma segunda esfera um pouco atrás e acima, e uma terceira acima dessa, alinhada à primeira. Se deslocar e auto-observar. Observar esse corpo sentado onde ele está. E as 3 esferas que descem uma cascata de luz, a qualidade da cor branca, penetrando o topo da cabeça física, o raio da purificação. E saudamos aqui a Mestre Leonardo da Vinci e toda a sua hoste e seu exército. Cada célula, cada átomo desse corpo entra em ressonância com a frequência do 4º raio da purificação. O amor purificado, o amor imaculado, o núcleo de cada átomo desses corpos físicos, sensorial, emocional e mental e além. Cada núcleo se torna um sol branco. Os elétrons giram. Micropontos pretos são expulsos. Visualize esses micropontos saindo e sendo absorvido por micropontos dourados que estão na atmosfera, o prana sagrado, neutralizando essa energia. Seu corpo é um corpo branco, suas vestes são brancas. Toda a forma é branca, um branco alvíssimo, intenso, radiante. Seus pensamentos são brancos. Vai se espalhando ao seu redor. Veja à volta um círculo de fogo, branco também. Uma chama branca, um segundo círculo, depois desse primeiro, um círculo concêntrico à sua volta, um terceiro círculo,
quarto círculo. E depois desse quarto, mais 3. O quinto, o sexto e o sétimo. 7 círculos concêntricos da chama branca, te protegendo e inundando toda a sua casa, o lugar onde você está. Joga essa chama branca às pessoas que estão à sua volta. E veja o corpo dela se transformando em um branco alvíssimo. Vai jogando a chama branca àqueles que te rodeiam, que você ama. Veja sobretudo o cérebro branco, o coração branco. Vá jogando a chama branca a todos aqueles que estão à volta e aqueles que vêm ao campo. E vai levando a consciência em direção à lua. Você vai vendo esse planeta todo branco. Acima da lua, o sol, majestoso, pleno e puro, exercendo o seu poder. Observe esse alinhamento que você está agora. Os 4 corpos, as 3 esferas, a sua coroa, o Cristo vivo, o Espírito Santo. A frequência do raio, o sol e a lua, tudo alinhado, pleno e puro. Respira fundo. Solta. E sem perder a conexão, abrindo seus olhos lentamente. Mantenha a sua conexão. Descarrega as suas mãos. Muito bom. E renda graças por você estar tendo essa oportunidade e essa consciência de acordar desse jeito. A qualidade do seu dia é outra. Vocês que me assistem depois, façam um esforço para estar aqui às 5 horas durante uma semana. Experimenta isso. Como seria isso na sua vida? Mas verdadeiramente, uma semana experimentando isso. Você vai ter alguns efeitos nos primeiros dias. Não sucumba a esses efeitos. Mudança gera mudança. Mudança
gera mudança. Então esteja presente a essa mudança, ok? Experimente. Tem bastante pessoas que me escutam depois. Esteja presente. Uma semana, tá? Luzia Solange graciosamente nos coloca aí 2 Timóteo 1, que é a leitura de hoje. Mas antes faremos a invocação. Tem 2 bases que a gente utiliza para entender quais são os recados do dia de hoje. Nós precisamos tomar consciência de algumas coisas que são básicas e que acontecem ao longo do tempo. Tempo e espaço é uma delas. Esse local é o espaço onde eu estou, essa casa. E o tempo, 19 de julho de 2023, 5h47. Nesse espaço, nesse tempo, tem coisa acontecendo. E as coisas, elas se modificam ao longo desse tempo e desse espaço. Eu estou com a visita de um grande amigo, irmão aqui. A presença dele muda completamente o ambiente daqui. Se eu estou aqui, é um ambiente. Se não tiver ninguém nessa casa, é outro ambiente. Tudo muda. Mas esse mesmo ambiente, hoje é uma coisa, amanhã, tempo e espaço, o planeta vai estar num outro deslocamento energético. É isso que a gente precisa entender. Lê Verruiel, que é a frequência do dia de hoje. Ler 2 Timóteo 1, olhar a frequência de 19 de julho, é a gente entender o que energeticamente está acontecendo. Nada, absolutamente nada material vive ou pulsa sem algo energético. Tem sempre um campo energético regendo o campo material, sempre. Isso é a importância da gente ler a palavra e entender a frequência do dia. Sejam bem-vindos esses novos que estão chegando aí. Se é a primeira vez que você está aqui, escreve eu. Escreve eu aí, para a gente render graças a você, tá? O que diz a palavra de hoje? Que é a 49ª frequência do único Deus, Verruiel, ok? Deus gracioso e sublime. Se é a sua primeira vez aqui, escreva eu. Se você não deu like, dê o like, tá? Faça comigo a invocação. Verruiel, faz que eu aspire somente aquilo que é nobre. Faz que eu aspire somente aquilo que é nobre, grandioso e digno de teu santo nome. Permita-me, Senhor, chegar até a ti, levando comigo todos os que de mim se aproximarem. Deixe-me sentir o perfume da tua transcendência. Guia meus passos para as montanhas, não para vales, para os picos inacessíveis, acima das nuvens, para as abóbadas celestes. Faz brilhar em mim as virtudes, não para que eu me envaideça, mas para testemunhar, Senhor, tua presença resplandecente. Não permita jamais que os meus atos empanem tua divindade radiosa. Saudações ao 7º coro, ao coro dos principados, dos príncipes, regido pelo sagrado príncipe Raniel, Jeová Raniel, Jeová Tsambayosh Raniel, Jeová Tsambayosh Raniel. Muito bem, queridos.
Que linda invocação do dia de hoje. Então, há um apelo aqui. Tem vários apelos, aliás. Bom dia, Rita de Cássio. Faz que eu aspire somente aquilo que é nobre, grandioso e digno do teu santo nome. Aspire ar, a inspiração, nobre, como um metal nobre, e grandioso, e digno do teu santo nome. Permita-me, Senhor, chegar até aqui, chegar até ti. Permita-me eu me aproximar de ti, levando comigo todos aqueles que se aproximarem de mim, na construção desse pilar de luz, desse Laioeste que a gente vem fazendo. Deixe-me sentir o perfume da tua transcendência. Isso é muito lindo. O perfume da tua transcendência, cara. Porque há um perfume muito sutil. Quando você deixa de comer algumas coisas ou ingerir substâncias que amortecem, que desviam, que confundem o gosto natural das coisas. Você começa a perceber esse bucor sutil que nós perdemos a capacidade de sentir, sabe? Deixa eu colocar aqui que acho que vai ficar melhor. Isso, ficou melhor. Guia meus passos para as montanhas, não para os vales, para os picos inacessíveis, além das nuvens, para as abóboras celestes, para o primeiro céu, ele está falando. Aqui ele está falando do primeiro céu, tá? Faz brilhar em mim as virtudes, para que eu não me envaideça, mas para testemunhar, Senhor, tua presença resplandecente, perfume transcendente, a presença resplandecente, inspirar o que é nobre e grandioso dessa frequência. Cara, é muito legal isso. E não permita jamais que os meus atos empane tua divina, sua divindade radiosa. Muito bom. Vamos ver como é que 2 Timóteo 1 nos conecta a essa sagrada frequência. Abram aí. Abram aí. Sua Bible ou o arquivo. Cartas a Timóteo, de Paulo. Essas são as epístolas de Paulo. Bora lá. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Olha aqui como é que Paulo começa essa epístola, e é assim, bem interessante nós nos debruçarmos um pouquinho aqui. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Alguém que serve a Cristo Jesus pela vontade de Deus, não é pela sua vontade, não é pela vontade de Cristo, mas pela vontade de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A promessa da vida que está em Cristo Jesus. Não é a promessa da existência, não é a promessa da matéria nem do espírito, é a promessa da vida. O que é a nossa vida? É a presença e o pulsar da nossa alma. Essa é a vida. Há uma existência nesse plano da Terra, mas há uma vida além desse plano da Terra, que é a alma que habita esse corpo. A promessa da vida que está em Cristo Jesus. Está nele. Na cristandade, nessa energia crística. Uma frase só. É muito incrível isso.
A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor, do Pai e do Filho. Encorajamento a Timóteo. Versículo 3. Dou graças a Deus a quem sirvo com consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, dia e noite, nas minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas, Timóteo. Desejo muito vê-lo. Desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da tua fé não fingida. Da tua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Lloyd, e em sua mãe, Eunice. Estou convencido de que também habita em você. Estou convencido que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrá-lo, Timóteo, de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das mãos. Será que Paulo era reikiano? Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Olha que interessante, quem é 12 em 12 aqui, e aí um adendo, nós estamos começando a trilhar o caminho da divulgação e da consciência das pessoas, o que é o programa 12 em 12. Está nascendo a 8ª turma, que começa em agosto, ok? Então você que é 12 em 12, quando ele traz, portanto não se envergonhe, que Deus não nos deu espírito de covardia, mas poder, 6º pilar. Ok? O programa 12 em 12 nós trabalhamos 9 pilares. O 6º pilar é o pilar do poder. Amor, 7º poder. E equilíbrio, 9º poder. Ou nós podemos pensar no equilíbrio, a coluna do meio, né? O pilar do meio, ok? Nós podemos pensar a coluna do meio, da direita, da esquerda e do meio. Então, quando nós estamos falando do poder, está no meio. Você tem o amor como 7º e o equilíbrio de novo, que é o fundamento, como 9º. Precisa da justiça. Ele vai falar aqui com certeza da justiça, tá? Para poder dar esse equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Não em virtudes das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça não foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Nos foi dada. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Então, aqui é importante, né? Nós pararmos. Ele tornou inoperante a morte. Que morte ele se refere? Do que ele falou lá em cima, da alma.
da vida. Por isso, ressuscitar para a vida eterna. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida, a alma, a próspera alma, a imortalidade por meio do Evangelho. Então, atingir a imortalidade da alma para a ressuscitação da vida eterna. É aqui que ele está dizendo. Desse Evangelho foi constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei de quem tenho crido. Estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo de sã doutrina que você ouviu de mim. Quando fala de fé, primeiro pilar. Fé, primeiro pilar, tá? Amor, sétimo pilar. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Isso é muito importante aqui. As palavras de Paulo que são 70% da Bíblia, elas são importantes quando ele traz essa inversão de Cristo Jesus, quando ele fala de Deus e de Cristo Jesus, quando ele fala do Santo Espírito, do Espírito Santo, quando ele traz todas essas nomenclaturas, né? E essas entidades, vamos dizer assim, isso é importante para a gente não confundir as coisas, né? Quando ele fala, você está, como é que ele trouxe aqui? Mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição de mãos, das mãos, entende? Né? Que é o batismo em si também. Tudo isso ajusta as coisas. Ajusta as coisas. A gente entender esse campo energético que existe além do campo físico. Entender quem é Cristo Jesus, quem é Deus. Entende? Não confundir Cristo Jesus como Deus, né? De que acima está o Espírito Santo, que é a sagrada energia feminina do Deus vivo. Tudo isso ajusta as coisas. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Figelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Muito bom, palavras que salvam. Graças a Deus. Muito bem, queridos, preste atenção aí. Então, o que nos conecta a essa sagrada frequência de 2 Timóteo 1, conectados à invocação de Verruel do dia de hoje, é essa consciência plena e pura da conexão com Deus, com Cristo Jesus, com o Espírito Santo, mas sobretudo esse pilar de luz que eu venho trazendo. Pregar o Evangelho, continue, né? Encorajamento a Timóteo, não se envergonhe, continue. Tá conectado com esse perfume, com essa transcendência, com essa nobreza, com essa grandiosidade do Deus vivo, de Cristo Jesus que habita dentro de nós.
plena e pura consciência de pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes de forma adequada e plena e pura para poder fazer aquilo que tem que ser feito. Essa é a grande sacada da história. O que ele traz como em Timóteo: não desanime, né? Mantenha, não se envergonhe. Seus inimigos sentarão à sua mesa. Fique tranquilo. É simples assim. Fazer o que tem que ser feito. Eu lembro de uma passagem também de Paulo, que é muito bonita e que traz muito disso, né? Atos vergonhosos. Cuidado. Né? Essa eu acho que é a régua, a medida que a gente precisa ter conosco, né? Aquilo que você está pensando, falando, agindo, fazendo, é algo que precisa ser feito secretamente, né? Paulo traz isso na palavra dele. Atos vergonhosos. Então não se envergonhe. Esse não é o motivo. Ao contrário, né? É algo que é nobre e é pela sua ação que você vai estar espargindo essa luz. Ele traz aqui, né, na palavra, que é muito legal. Permita-me, Senhor, chegar até ti, levando comigo todos daqueles que se aproximem de mim. Então essa luz, espargindo essa luz, para que a gente possa estar inundando outras mentes e outros corações. O trabalho começa dentro de nós e ele é incessante. Ele é eterno, ele precisa ser permanente. Lembre que chega 5 novas almas aqui nesse plano e vão embora 3 novas almas por segundo. Então isso precisa ter essa consciência, que almas que estão conscientes, que se transformaram num pilar de luz, também vão desencarnar. E vão chegar 5 almas novas, que vão precisar passar por um processo também de consciência, de reconexão, para se transformar nesse pilar de luz, e assim sucessivamente. Então o trabalho é ad contínuo. Ele não está ligado full time. É isso que eu quero dizer para vocês. É um trabalho de renovação o tempo todo. Só que essa renovação vem sem plena e pura consciência. Vem com uma carga vibracional diferente. Mas para os dois lados. É assim. Preto e branco, dia e noite, em cima e embaixo, direita e esquerda. E assim é. Muito bem, amados. O que ficou mais latente para vocês? Escrevam aí para mim. Para a gente ir para o aprofundamento. Eu vou abrir um outro link para a gente fazer o aprofundamento, que tecnicamente é para a área de membros. Eu estou aqui generosamente abrindo para vocês. Estou deixando nesses dias esse link aberto para vocês experimentarem o que é o aprofundamento. Eu vou falar mais sobre as energias, sobre a frequência do dia, vou ler as chaves enoquianas, vou fazer provavelmente uma leitura da Zohar, tá? Eu vou aprofundar. Aqui é um trabalho mais basal, é um trabalho conexão, leitura da palavra, da frequência do dia, leitura da frequência do dia, uma passagem bíblica. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio e justiça. Esse versículo é a força de Deus. É a força que Deus deu a todos, ação e poder. É isso. Para fazer aquilo que tem que ser feito. Fazer aquilo que tem que ser feito.
Sentindo minha voz um pouco cansada. Muito bom. Ok, amados. Isso aí, dona Luzia Solange. Alguém mais? Vai colocar aí. Nós vamos para a nossa mentalização final, que é a visualização da melhor versão de nós mesmos, fazer a conexão com o Deus vivo, das 6 horas, e vamos para o aprofundamento. Vamos lá. Fechando os olhos físicos para abrir a visão interna. Respira fundo. Solta. Mantenha o foco na respiração. Mantenha o foco na respiração e vá me escutando. Deus onipresente, Deus onipotente, Deus criador desse e de outros universos. Ó Geômedra do Geômedra, ó grande arquiteto do universo, Deus Pai, Deus Mãe, dentro e fora de nós. Nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor, apesar dos obstáculos e dificuldades, para nos colocarmos como instrumento de vossa paz, de vosso amor, da vossa grande obra, para afirmarmos e confirmarmos a aliança contigo, de sermos um do teu exército, de comungarmos a luz, de estarmos na luz, com a luz, pela luz, por ti, Senhor. Revela a nossa identidade, nos aproxima dos nossos dons, talentos e virtudes, Senhor, para que possamos exercê-los e espargir luz a todo esse plano da terra durante a nossa encarnação e assim cumprirmos a maior missão de todas, que é servir a grande obra, pois essa foi, é e sempre será a maior ventura de qualquer ser. Saudamos aqui aos nossos mestres e guias que nos acompanham de encarnação em encarnação. Saudações à 49ª frequência que vem de Ti, Senhor. A frequência de Verruiel, regida por Raniel e os principados. Saudamos a Leuviahá, 19ª frequência que rege o dia de hoje, e a Rafael, o arcanjo regente do ponto cardial leste, o nascer do sol, a morada do sol. Que Rafael, Leuviahá e Verruiel, que Rafael, Leuviahá e Verruiel deem as mãos e façam aquilo que tem que ser feito por nós e por toda a humanidade, hoje e sempre. Que possamos levantar nossas espadas para o mundo do alto. E que a justiça divina se una com a justiça terrestre em uma única força, Etzheim. Senhor, pedimos tua misericórdia e teu perdão agora. Aqui assumimos todas as nossas transgressões, inadequações e irresponsabilidades que tivemos em palavras, ações, gestos, pensamento e sentimento, hoje e em todas as nossas encarnações, em toda a nossa vida. Que desça a remissão dos nossos pecados agora. Que a graça e glória desça e cubra a nós mesmos. Que caia como um raio agora sobre os nossos átomos. A purificação vinda de Ti, Kadosh, 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 ó Adonai, ó Tsabaoth.
Kadosh, 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 Adonai Od Sabaoth. Kadosh, 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 Adonai Od Sabaoth. Yod He Burre. Que tua glória e tua honra nos cubram agora. Cubra as nossas vestes. Espalhe a luz sobre os nossos caminhos. Comecem a enxergar a sua melhor versão. A que você dá conta de enxergar no futuro. Se enxergue na sua melhor versão. A melhor versão de si mesmo. Primeiro corpo, primeiro lar, que é o corpo físico, transformado e transmutado. Já transformado nesse pilar de luz, em amor e em justiça, orientado pelo Espírito Santo. Pleno e puro, forte, flexível. Veja esse corpo transformado no sagrado santuário e no templo vivo, itinerante, espargindo e espalhando luz. Exercendo sua função como sua missão, com os dons e talentos e virtudes que só Ele tem. Se veja no seu segundo lar, que é a sua casa, construída, seu palácio. Lembre que você é um rei e uma rainha, que você está restituindo o seu reinado. Um ser que trabalha com as ideias, um ser pensante, criativo, que acessa a sabedoria do mundo do alto, espargindo luz a toda a humanidade, cumprindo a sua função, prosperando, física e espiritualmente, dando a boa forma a tudo e a todos. Tudo acontecendo diante dos teus olhos, dos seus santos e sagrados olhos. Sorria. Vá fechando as suas mãos físicas e firmando e confirmando todas as imagens que você está vendo dentro de ti. E aperte essas mãos para esse corpo sentir que é aí que ele vai ancorar e que é você que está no comando dele. E diga: eu no comando, eu no comando, eu no comando de mim mesmo. Ancore todas essas imagens, é para aí que você está direcionando o seu barco. Em nome daquele que foi, que é e sempre será, o Senhor Yod He Vav He. Respira fundo. Solta. E diga: eu sou a voz, eu sou a voz, eu sou a voz. Eu sou a voz que direciono a minha existência. Sou eu no comando e na liderança de mim mesmo, no resgate do meu reinado,
na direção da minha existência e da minha vida. Sou eu no comando. Relaxa as mãos, vai abrindo os olhos, esfrega elas. Você é a voz, eu sou a voz. Nós somos as vozes. Certo, queridos? Então eu vou fechar aqui esse link e vou abrir o link do aprofundamento, tá bom? É papum, não se dispersa não. Sozinha, coloca o link do aprofundamento aqui, se puder. Tô com o meu WhatsApp fechado aqui. Apesar que eu tenho aqui no... Acho que eu já peguei aqui, viu? Eu já peguei aqui só. Tava fácil aqui. Só espalha lá nos grupos. Ok, fechando aqui e abrindo lá, tá bom? Até já. 1 minuto. Tamo aí.